como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, o Senhor está falando dos pagãos, e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos. Aqui fala do quê? De uma paternidade espiritual. E quando a gente decide se purificar e a gente decide se submeter, nós nos tornamos filhos de Deus. E ele continua no capítulo 7. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então, o que ele está nos dizendo? Primeiro, ele dá uma ordem para que as pessoas se separem. Amém? Para que não haja uma contaminação por meio de uma convivência. Amém? Vocês estão entendendo? E o Senhor fala: se separe deles. Apartai-vos. E quando você se apartar, ele fala: eu andarei entre eles e serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Depois que ele deu essa ordem e ele disse: eu serei o seu pai e vocês serão os meus filhos e filhas. E aí Paulo continua: ora, amados, visto que temos tais promessas. Então é o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quanto vale para você ser chamado filho ou filha de Deus? O que custa para você ser chamado filho ou filha de Deus? O que te custa hoje? Porque é como se Paulo estivesse concluindo: ora, já que está em jogo ser filho ou filha de Deus, se o fato de eu me separar, se o fato de eu me apartar daquilo que desagrada o Senhor, pode dizer se eu sou ou não sou filho ou filha, Paulo conclui: ora, se temos tais promessas, purifiquemos de toda impureza. Ou seja, se a gente for parar para analisar o que está em jogo, então vamos optar por nos separar. Vamos tomar uma decisão aqui. E aí ele continua: de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, é um negócio que nunca vai acabar. É um processo que não vai acabar. É um processo que não tem fim, porque a gente vai ser aperfeiçoado no temor de Deus. A gente nunca vai ser perfeito, mas na nossa vida e na nossa caminhada, nós precisamos caminhar em aperfeiçoamento, em melhora, em evolução. E essa palavra que eu queria deixar para o nosso coração nessa noite, eu creio que um tempo que o Senhor preparou para que nós pudéssemos parar, refletir, nos permitir, decidir algumas coisas, tomar algumas decisões, assumir alguns posicionamentos, porque nós temos uma promessa. Visto que temos tais promessas, que a gente possa tomar a decisão nessa noite de nos purificar um pouco mais. Eu não estou trazendo uma palavra de condenação, mas uma palavra de: vamos chegar mais perto. Vamos dar mais um passo. Sabe aquele passo que está difícil de dar? Sabe aquela fase que parece que está difícil de romper? O Senhor está dizendo assim: ó, eu abri o caminho. Eu abri um caminho no meio do deserto. E nós temos o favor de Deus nessa noite. O favor de Deus, que se a partir de agora nós decidirmos nos posicionar em algumas áreas,
O Senhor está dizendo assim: eu vou aplanar o seu caminho. As coisas não vão ser tão difíceis o quanto você acha que serão. Porque você tem o meu favor nessa noite. O meu favor nessa noite. Eu liberei uma palavra para que você tenha por onde passar. Por esse caminho que é Jesus. Eu não quero ser hipócrita. Sabe? Eu sei o quanto é difícil. É difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas às vezes a gente esquece. A gente esquece dessa filiação. Somos filhos. E a gente esquece que tem um Espírito Santo que habita aqui. E é Ele que faz tudo. É Ele que torna as coisas possíveis. Sabe? É o Espírito Santo que torna as coisas possíveis. Ele torna as coisas impossíveis possíveis.